Estamos numa data comemorativa importante em que a Faculdade de Saúde Pública comemora os 100 anos de atividades com relevantes serviços prestados à sociedade brasileira, à sociedade do Estado de São Paulo e, diria, também à própria sociedade mundial. A discussão do dia de hoje, como parte do ciclo de seminários em comemoração aos 100 anos da Faculdade de Saúde Pública, nós vamos tratar sobre a evolução e os desafios dos sistemas de gestão ambiental no Brasil e no mundo. Dentro dessa ideia, a discussão que eu gostaria de trazer a vocês é fazer uma conexão entre os marcos internacionais, os reflexos existentes no Brasil, nacionais. Quero trazer um período inicial, quando as principais conferências do mundo sobre questões ambientais surgiram, e ao discutir os reflexos, depois também analisar, 20 anos depois desses reflexos, o que também aconteceu após a década de 90 e a década de 2000, quando uma série de eventos internacionais ocorreram 20 anos depois daqueles que foram realizados na década de 70, e que, ao trazer esses reflexos, também deram e contribuíram para o Brasil ter hoje um arcabouço jurídico bastante estruturado e, em termos institucionais, bastante definido. Destaco, então, que ao trazer a parte da história, eu iria apenas até a década de 40, final da década de 40, no pós-guerra, quando é então criada a Organização Mundial da Saúde, e que nessa criação da Organização Mundial da Saúde, a relação entre saúde e as questões do saneamento e as questões ambientais estão claramente colocadas e, portanto, chamando atenção para a necessidade de que as questões ambientais sejam contempladas na busca da saúde das populações. Ao mesmo tempo, considerando o período pós-guerra, nós tivemos algo relevante, que foi a industrialização que cresceu de forma significativa em todos os países, principalmente dos países desenvolvidos e também daqueles países em desenvolvimento, e essa industrialização levou a que um conjunto de empresários de várias partes do mundo se reunissem e solicitassem um estudo sobre quais seriam os limites do crescimento. E a partir daí, portanto, solicitaram ao Massachusetts Institute of Technology, o MIT, nos Estados Unidos, a realizar esse trabalho, que foi então coordenado por Meadows, e cujo relatório final se tornou um documento apresentado aos empresários e utilizado depois como base para a própria proposta que foi feita pelos países da realização de uma conferência que discutisse o meio ambiente humano. Esse relatório produzido por Meadows recebeu o nome de The Limits to Growth, os limites do crescimento, e inclusive teve traduções aqui no Brasil, versões em português e outras línguas. No caso, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano também resultou de uma outra movimentação que acabou ocorrendo e que coincidiu mais ou menos com esse período do relatório produzido para o assim chamado Clube de Roma. E neste caso foi o lançamento de um livro por Rachel Carson, que ao fazer um estudo sobre o que estava acontecendo no mundo, produziu este livro, ao qual ela deu o nome The Silent Spring, Primavera Silenciosa, que se tornou em poucas semanas best-seller nos Estados Unidos
e trouxe grande comoção no mundo inteiro as revelações ali colocadas, porque baseadas em dados científicos de relevância. E que a somatória disso, mais os problemas que os países vinham enfrentando, levaram, portanto, à realização da conferência em 1972, que foi realizada em Estocolmo. Nessa conferência se colocou a necessidade de que houvesse um grande investimento na educação das pessoas para as questões ambientais e o quanto elas impactam, se agredidas, nas atividades humanas a partir de ameaças, de riscos e de evidentes correlações que foram apresentadas em estudos epidemiológicos bastante significativos em várias partes do mundo. Relatórios esses que mostraram uma conexão entre agressões ao meio ambiente e o surgimento de mutagênese, por exemplo, com o desenvolvimento de câncer em populações abrigadas, às vezes em lugares onde havia a contaminação ambiental por emissões de poluentes que agrediam a natureza. Nesse aspecto, essa década, após a Conferência de Meio Ambiente Humano em Estocolmo, em 72, se seguiram várias outras reuniões que as Nações Unidas colocaram como relevante realizar. A primeira delas em 76, se preocupando com o problema do crescimento das cidades e a realização de assentamentos humanos, em que forma isso estava acontecendo e que medidas deveriam ser tomadas em termos não só globais, mas chegando até as cidades, ao qual se deu o nome de Habitat 1 e que foi realizado em Vancouver, como eu mencionei, em 1976. Ao mesmo tempo, em 1977, a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, que foi realizada em Tbilisi, na então Geórgia, e que nessa reunião colocou a importância da participação social e a necessária atuação na formação das crianças e dos jovens com relação às questões ambientais e, ao mesmo tempo, sobre as ameaças do ambiente agredido por poluentes e por desmatamentos indevidos na qualidade de vida dessas pessoas e, inclusive, já chamando atenção para a questão dos limites do crescimento trazidos no relatório feito pelo MIT para o Clube de Roma. Ao mesmo tempo, em 1986, a realização da Conferência sobre Promoção da Saúde em Ottawa, que discutiu a promoção da saúde e a conexão com os fatores que ameaçam a saúde das pessoas. E, entre essas ameaças, um destaque às questões ambientais novamente. O que ocorre em termos de reflexos no Brasil agora, em relação a todas essas questões trazidas principalmente no final da década de 60 e a década de 70? O Brasil passa, em 1968, como resultado dos estudos que demonstraram os índices elevadíssimos de acidentes no trabalho e condições precárias dos ambientes de trabalho para o trabalhador, se desenvolveu o Plano, então, Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, como reflexo dessas discussões internacionais do que estava acontecendo nos países pertencentes às Nações Unidas e, naturalmente, aquilo que acontecia no Brasil. E no final da década de 70 foi preparado e apresentado também o relatório sobre a situação de saneamento no Brasil. E destaco aqui, por exemplo, que o fato de que esse relatório apresentado em 69, ele traz indicadores que realmente mostram um estágio bastante complicado para o desenvolvimento do país. Ou seja, o abastecimento com água encanada no Brasil, naquela
naquele relatório, caracterizado, portanto, 1968-69, era de apenas 30% da população urbana recebendo água encanada. A partir dali, portanto, e nessa identificação e a cobrança daquilo que o Brasil, querendo se desenvolver, deveria realizar, levou ao lançamento e ao desenvolvimento do Plano Nacional de Saneamento, o Planasa, e que nesse Planasa previu, portanto, que deveria ser desenvolvido até 1980 todos os projetos e as ações necessárias a elevar o percentual de abastecimento público com água potável agora a 80% da população urbana. Fruto desse Plano Nacional de Saneamento, foram criados logo em seguida, então, as companhias estaduais de saneamento, que hoje existem em todos os estados brasileiros, foram criadas a partir de 1973. Foram também iniciadas as ações relacionadas à questão ambiental. Então, em 1973, é criado no governo federal a Secretaria Especial do Meio Ambiente, como órgão responsável pelas questões ambientais, e a partir dessa criação dessa Secretaria Especial do Meio Ambiente no governo federal, é criado também nos vários estados que já estavam preocupados com as questões ambientais, os órgãos estaduais de meio ambiente. Dessa época, por exemplo, que é criada aqui no estado de São Paulo, a CETESB, como Agência Ambiental do Estado de São Paulo. Quais os reflexos agora nas políticas nacionais em relação a esses eventos relevantes em termos internacionais? Agora, a promulgação da Política Nacional de Parcelamento do Solo, trazendo fortes componentes, exigindo a presença da sociedade enquanto participação na aprovação dos projetos voltados às questões urbanas. Em 1981 é aprovada pelo Congresso Nacional a Política Nacional de Meio Ambiente, que cria, então, um Sistema Nacional de Meio Ambiente, que eu pretendo trazer, então, ao final da minha exposição, caracterizando aquilo que existe sob o ponto de vista institucional no Brasil. A Política Nacional relacionada a interesses difusos, em 1985, que muda a relação, inclusive, da ação administrativa do Estado brasileiro, por meio das suas agências governamentais, com relação à caracterização da responsabilidade por danos ambientais, não havendo necessariamente que haver a prova de culpabilidade disso, mas sim sobre a responsabilidade como sendo, portanto, um marco de mudança no desenvolvimento das ações ambientais no país. A Constituição Federal do Brasil, aprovada em 1988, que é bastante relevante à contribuição da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano em Estocolmo, em 72, e que, juntamente com todas as demais conferências, traz aspectos relevantes para a nossa Constituição Federal do Brasil, nas questões que envolvem a questão urbana, a questão da saúde e a questão ambiental, entre outras. E, é claro, a Política Nacional de Saúde, promulgada em 1990, também fortemente impactada pelas relações entre saúde e as questões ambientais e a necessidade de ter um ambiente saudável para que haja condições de haver a saúde da população. Eu destacaria, com relação à Constituição Federal Brasileira, apenas 3 artigos, para justamente mostrar a forma como o Constituinte brasileiro e como a sociedade brasileira colocou as questões ambientais nesses 3 pontos, entre outros, repito, mas que eu destacaria esses 3. Ao falar da política urbana, a necessidade de ser entendido que a política urbana existe para ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então vejam a função social da cidade e que o bem-estar dos habitantes faz parte da política urbana. O artigo relacionado à saúde na Constituição Federal, dizendo que é um direito de todos e dever do Estado, que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas, no sentido de que haja acesso
universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. E, no caso, a questão ambiental, como eu mencionei, o artigo 225, havendo na Constituição brasileira um título que trata das questões ambientais. E o artigo 225, que abre este capítulo, mostra que todo cidadão que está no Brasil tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade. Aqui tem um fator bastante interessante que o Constituinte colocou, mostrando que a coletividade deverá estar atuando em conjunto com o poder público e que o poder público e a coletividade têm o dever de defendê-lo e preservá-lo. Aqui, de novo, algo extremamente moderno para as presentes e futuras gerações. Ou seja, a Constituição brasileira coloca o princípio da sustentabilidade já na sua Constituição em 1988, lembrando que as questões do desenvolvimento sustentável foram trazidos e consolidados na Conferência do Rio de Janeiro, em 1992, das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Os marcos internacionais que nós mencionávamos, ocorridos na década de 70, eles são revisitados na década de 90, agora, 20 anos depois, cada uma dessas conferências. E eu destacaria entre elas aqui a Rio 92, a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Lembraria da importância de reuniões ocorridas no Cairo e em Copenhague sobre população e desenvolvimento, e sobre o desenvolvimento social, como é que ele estava ocorrendo e o que deveria ser feito. A discussão sobre os avanços que foram obtidos e o que foi realizado e o que ficou faltando fazer sobre assentamentos humanos em 1996, com a Habitat 2 em Istambul. Também se rediscutiu a questão da educação ambiental e a conscientização pública para a sustentabilidade, que foi realizado em Tessalônica, na Grécia. A realização de várias conferências que ocorreram, a Rio +5, aqui no Rio de Janeiro, a Rio +10, que foi realizada em Joanesburgo, e mais recentemente, em 2012, a Rio +20, que discutiu aquilo que foi avançado e aquilo que precisava fazer e os compromissos que os governos dos países deveriam assumir com relação às questões ambientais. Todas essas conferências trouxeram reflexos internacionais novamente. Então, esses reflexos nacionais, por exemplo, eu destacaria o fato de que o Brasil, na década de 90 e o início da década de 2000, mas chegando até 2012, aprovou as políticas nacionais públicas sobre recursos hídricos em 97, sobre a política nacional relacionada aos crimes ambientais em 98, a política nacional de educação ambiental em 99, a política nacional de unidades de conservação, tratando dos parques nacionais, das florestas nacionais, das florestas urbanas, em 2000, a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que em 2001, a Política Nacional de Saneamento Ambiental, associada às questões de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos, em 2007, a Política Nacional de Mudanças Climáticas, ou Mudança do Clima, em 2009, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010, e eu lembraria a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, associada às questões dos desastres naturais e às catástrofes ambientais decorrentes, em 2012. Olhando para esse conjunto de coisas, eu gostaria de agora justamente trazer um comparativo de sistemas de meio ambiente em várias partes do mundo. E começaria, vou fazer essa abordagem
em relação a 6 países, iniciando com os Estados Unidos, nas Américas. Então nós temos que, no caso americano, a Política Nacional de Meio Ambiente foi promulgada em 1969, tendo então sido criada em 1970 a Agência de Proteção Ambiental Americana. Eu colocaria da mesma forma o que ocorreu no Canadá e chamando a atenção de vocês para as datas em que isso ocorreu, porque eu peço que vocês acompanhem as datas de cada uma desses países que eu vou mencionar em relação às datas que ocorreram também no Brasil, uma vez que o Brasil está par e passo àquilo que foi realizado nesses países. O Canadá criou então o seu órgão ambiental canadense em 1972, deu status de ministério à questão ambiental em 1996. Nós tivemos a consolidação de todas as leis ambientais do Canadá, trazidos para uma política nacional de meio ambiente do Canadá em 1988, revisitada em 1999 com a atualização de novas leis e a retirada de algumas delas, fazendo com que se torne bastante simples para as pessoas interessadas nas questões ambientais em entender o que é exigido, quais são os deveres e as obrigações de todos, sejam de empreendedores, seja da sociedade como um todo, seja dos governos. Vamos dar uma olhada agora em alguns países europeus. A Alemanha, por exemplo, que já trazia algumas questões ambientais na sua Constituição pós-guerra, em 1949, e que, ao revisitá-la em 1994, consolida e dá espaço relevante à importância da questão ambiental no processo de desenvolvimento das populações e das sociedades do seu país. Ao mesmo tempo, criou a Agência Ambiental Alemã em 1974, dando status de Ministério às Questões Ambientais na Alemanha em 1986, a existência de uma construção da Agenda 21, proposta na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992, a chamada Agenda 21, que foi apresentada com o nome de Perspectives for Germany em 2002. A existência agora de ações realizadas na Grã-Bretanha, onde eu destacaria a criação do Ministério do Meio Ambiente em 1996, que depois agregou ao Ministério do Meio Ambiente, chamado Department for Environment, que acrescentou a questão da alimentação e das atividades rurais no país, respectivamente em 1997 e em 2001. A Política Nacional de Meio Ambiente, trazendo todas as leis ambientais existentes no país, foi feita em 1996, e a criação de uma agência executiva de meio ambiente em 1996. A seguir, olhamos a Suécia, onde foi inclusive a Conferência de Estocolmo, em 1972, que foi o primeiro país a criar uma agência de proteção ambiental no país, em 1967. O status de Ministério às Questões Ambientais na Suécia foi dado em 1986, e as leis ambientais existentes no país, que foram então consolidadas num Código Ambiental da Suécia em 1999. E um país asiático, eu trago aqui as características, no caso do Japão,
que criou a sua agência ambiental japonesa em 1971, a consolidação das leis ambientais existentes no país foram então trabalhadas e trazidas para uma política nacional de meio ambiente em 1993. O fato de que a Agenda 21 do Japão foi realizada já e apresentada em 1994, e o status de Ministério às questões ambientais, que foi dado em 2001. Olhando para isso, vejamos o Brasil agora em relação a tudo isso. A criação do órgão federal de meio ambiente, a Secretaria Especial de Meio Ambiente, foi criada em 1973, como nós já vimos anteriormente. A Política Nacional de Meio Ambiente, que foi aprovada pelo Congresso Nacional em 1981. O status de Ministério ao Meio Ambiente foi dado em 1985, ao qual se agregou a questão dos recursos hídricos em 1992 e a Amazônia Legal em 1999. E a Agência Executiva Brasileira para a Proteção Ambiental, com a criação do IBAMA em 1989. E o Brasil também desenvolveu e apresentou ao mundo a sua Agenda 21 brasileira em 2002. Ao olharmos esse conjunto, portanto, nós verificamos que estes 6 países, representando países altamente desenvolvidos, aconteceram nas mesmas épocas e, ao mesmo tempo, com legislações bastante progressistas no Brasil também. Estando o Brasil apto, a partir de haver as condições institucionais, com a Política Nacional de Meio Ambiente e com o seu desenvolvimento institucional em todo o país, nos estados e municípios, assim como naqueles países, o Brasil faz parte desse conjunto de nações que tem a questão ambiental inscrita nas suas constituições e com altas responsabilidades para a sua implantação. Eu vou concluindo essa apresentação com relação à evolução da questão ambiental e dos sistemas de gestão ambiental com a apresentação do Sistema de Meio Ambiente brasileiro, que foi criado como um sistema em que a União tem que ter a sua atividade, os estados têm que ter as suas e os municípios as suas, atuando de forma articulada como sistema e que devem estar integrados com o funcionamento envolvendo os caráter complementar e suplementar, quando pertinente, no âmbito da legislação, para os estados e para os municípios. Então, o sistema de meio ambiente brasileiro envolve conselho consultivo e deliberativo, órgão central da União dos Estados e do município, e o órgão executivo, ou os órgãos executivos também da União dos Estados e dos municípios, e os órgãos setoriais. Na União, eu destacaria que nós temos então o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que tem obrigatoriamente a participação social no Conselho, o órgão central, o Ministério do Meio Ambiente, o órgão executivo de proteção ambiental, o IBAMA, e os órgãos setoriais, todos os órgãos da administração federal, que devem dar apoio sempre que solicitados para as questões ambientais a partir da demanda dos órgãos centrais. Idem ocorre nos estados, em que os estados têm todos os seus conselhos consultivos e deliberativos. No caso do Estado de São Paulo, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, o órgão central, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, assim como os demais estados têm. No caso de São Paulo, os órgãos executivos, a CETESB e a Fundação Florestal, e os órgãos da administração como setoriais em apoio às atividades que demandarem a questão ambiental. E nos municípios, da mesma forma, os conselhos municipais de defesa do meio ambiente. No caso do município de São Paulo, nós temos o CADES, Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
as secretarias municipais de meio ambiente, no caso do município de São Paulo, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que tem os seus departamentos como órgãos executivos da aplicação e da implementação das suas políticas, tendo também os órgãos setoriais da administração em apoio às atividades quando for necessário. Portanto, eu destacaria que, com a existência do sistema de meio ambiente brasileiro, há, aqui no Brasil e no mundo, desafios que nós devemos levar em consideração. O fato de que, com o crescimento das atividades agressoras ao meio ambiente, as ameaças à saúde dessa população nossa, ele passa a existir. E, como tal, exige vigilância da sociedade e uma cobrança dos governos para que cumpram com as suas missões constitucionais e institucionais. Lembrando que, na realidade, a existência disso está associada à existência na União, nos estados e nos municípios, daqueles que exercem as funções executivas, políticas, com relação ao desenvolvimento dessas atividades e que deverão estar preocupados com a procura da saúde dessa população e do bem-estar dessa população, e que isso só será possível se as questões ambientais estiverem respeitadas, fornecendo as condições de suprir as necessidades de um ambiente ecologicamente equilibrado. As perspectivas que nós temos é que o Brasil está totalmente preparado para, em conjunto com os principais países do mundo, sob o ponto de vista do desenvolvimento, em poder cumprir aquilo que a sociedade exige por conta das políticas públicas privadas aprovadas, e daquilo que está na Constituição do país, caracterizando que o fato de nós termos tudo isso permite que nós, como país, possamos ter um desenvolvimento em bases sustentáveis. E termino com o papel das universidades na formação de recursos humanos qualificados para essas funções, destacando pós-graduação, estrito sensu, mestrados e doutorados que hoje existem em todos os estados brasileiros, com programas de pós-graduação de grande qualidade, formando recursos humanos altamente capacitados para o desempenho das suas funções em todas as instâncias públicas, privadas e da sociedade civil. E, ao mesmo tempo, com a existência das universidades, não só de pesquisas, como da graduação, também formando profissionais preparados para o exercício dessas funções. E termino com o papel da Faculdade de Saúde Pública, que se destaca como uma instituição que, de fato, desenvolveu os primeiros cursos de engenharia sanitária e ambiental no Brasil. A pós-graduação desta faculdade nas questões de saúde ambiental e saúde do trabalhador, e que, com as suas pesquisas e com a participação dos seus docentes ao longo das décadas, tem dado a contribuição efetiva ao desenvolvimento do país, a partir da sua contribuição à consolidação das políticas públicas nacionais, estaduais e municipais. Muito obrigado pela atenção de vocês e que com isso possamos ter um país melhor, voltado a ter uma saúde amplificada, eu diria, da sociedade brasileira e do bem-estar da nossa população. Muito obrigado.